Muito bom dia, a paz do Senhor. Espero que estejam começando uma nova semana juntamente com o Senhor. E que melhor é começar uma semana juntamente com o Senhor através da sua palavra. E hoje também vamos compartilhar a nossa meditação. Hoje estamos na segunda-feira, 16 de agosto. E hoje também vamos ver o livro de Juízes, capítulo 6. Vamos primeiramente a uma oração para pedir a direção do Espírito Santo. Oremos. Amado Senhor, hoje também, Senhor, entregamos nossas vidas, nossos corações em Tuas mãos para que Você faça, Senhor, o que bem lhe pareça, Senhor, para as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que tem muitas coisas para corrigir, para instruir-nos, e também, Senhor, tem muitas coisas que nós temos que deixar, Senhor, para poder adorar-te a Ti, Senhor. Hoje, sei que através da palavra de hoje, Senhor, possamos nós entender quais são as nossas fraquezas, Senhor, como também possamos nós saber em que aspecto nós devemos mudar em nossas vidas. Senhor, por isso deixamos tudo em Tuas mãos para que Você possa nos iluminar, como também, Senhor, guiar-nos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, então vamos a Juízes, a leitura da palavra em Juízes, capítulo 6, versos 25 ao 32. Juízes capítulo 6, versos 25 ao 32, e assim diz a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. A palavra do Senhor. Amém. Ontem nós tínhamos visto de que quando Deus tinha chamado a Gideão, ele não era um homem corajoso como dizíamos ontem, porque Deus, quando chamou a Gideão, falou assim, ele o tinha chamado como o poderoso guerreiro, mas ontem falamos de que não era porque ele era poderoso nesse momento, senão era porque ele simplesmente era um homem qualquer, mas era Deus quem o ia fazer dele, de Gideão, o ia fazer como um poderoso guerreiro. Então, hoje também nós estamos vendo de que depois de ter essa conversa onde Deus tinha dado a conhecer quem era ele, de que Gideão podia confiar plenamente em Deus, Deus depois disso lhe dá uma ordem, né? Ele diz assim:
separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Então, se nós vemos aí, nós estamos vendo bem de que Deus está pedindo para oferecer um sacrifício. Mas qual é o sacrifício que tem que oferecer? Qualquer rebanho? Somente qualquer um dos novilhos? Exatamente, Deus estava pedindo uma coisa muito específica. Qual era? O segundo novilho do rebanho. Tinha que ser o segundo novilho do rebanho do pai de Gideão. Como um pode conhecer qual é o segundo novilho? Como um pode saber? Na verdade, eu não sei como se faz isso, mas é que Deus está desejando exatamente esse segundo novilho de 7 anos de idade. Não era de 1 ano de idade, não era de 10 anos, não era de 5 anos. Tinha que ser o segundo novilho de 7 anos de idade. Então, como poderia, de todos os animais, de todo o rebanho que tinha o pai de Gideão, como poderia Gideão escolher exatamente esse segundo novilho? Será que ele conhecia, já tinha numerado todos os novilhos? Eu não acho isso, mas tem que ter alguma maneira de poder saber quais são as características dos novilhos e também saber estar constantemente aí para poder saber qual é esse novilho de 7 anos, né? Depois disso, diz assim, depois de tomar esse novilho, agora tem que você me oferecer sobre um altar, mas não é qualquer altar, senão, primeiramente, antes de construir um altar, você tem que despedaçar o altar de Baal, tem que desfazer-se do altar de Baal, que pertence ao seu pai. Vejamos aqui uma coisa. Quem foi o pai de Gideão? Foi um Amalequita? Foi um Moabita? Um Midianita? Ninguém. Era um dos povos de Israel. Mas sendo ele de Israel, o pai dele, Joás, ele tinha um altar de Baal. Por isso está dizendo despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, né? E depois disse, e corte o poste sagrado de Aserá que está ao lado do altar. Frente a isto, nós podemos ver de que isto já está tocando com uma coisa que vai trazer um grande problema. Já Gideão sabia que ia trazer um grande problema, né? Por isso, depois diz assim, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Qual é esse poste sagrado? Era o poste sagrado de Aserá, né? Que estava ao lado do altar de Baal. Com essa madeira tinha que ser sacrificado o novilho em holocausto. Em outras maneiras, estamos dizendo de que tinha que demoler os deuses dos outros povos, tinha que demoler tudo o que estava de mal diante de Deus. Então isso é o que mais entristecia o coração de Deus, era isso, a prostituição do coração de Israel, que eles não queriam ter a Deus no seu coração e que eles desejavam buscar outros Baal e Aserá, né? Esses deuses que estavam prometendo essa abundância, essa prosperidade, muita produtividade, e tudo isso vem desse Baal. Então hoje nós temos muitos Baais, né, neste mundo, né, que nos estão oferecendo tudo isso, mas dentro disso nós temos que tirar de em cima. Então uma verdadeira adoração provém de uma verdadeira obediência. Se nós não
adoramos corretamente, se nós não adoramos, tirando de em cima todos os Baal e Aserá que nós temos em cima, simplesmente essa adoração não pode ser genuína ao Senhor. O Senhor não vai poder aceitar essa adoração, porquanto simplesmente o oferecer um sacrifício ao Senhor, tendo conosco ainda o altar de Baal, não é uma adoração genuína que Deus está desejando e Ele está esperando. Não é somente isso, senão a verdadeira adoração provém desde o momento que nós somente adoramos a Deus de todo o nosso coração. Quando nós somente buscamos a Deus, quando nós somente estamos com o nosso coração posto em Deus, na busca de Deus, aí é onde Deus vai se alegrar da nossa adoração. Então, quando nós arrependemos também, tem que ser um arrependimento não somente de chorar, não somente de estar triste, né, por causa do que nós temos feito, senão também esse arrependimento nos tem que levar até a ação, essa ação de não estar mais. E, em outras palavras, temos que prestar contas ao respeito. Temos que prestar contas desse fato que nós temos errado, né? Então, então tem que ser um arrependimento genuíno, né? Um arrependimento total, onde entra aí o nosso sentimento, a nossa emoção, né? O nosso conhecimento, como também a nossa ação. Então tudo isso é o que vai abarcar o arrependimento genuíno. Então, depois que Deus tem falado tudo isto, nós vemos qual foi a reação de Gideão. Gideão, ele respondeu, ele agiu, ele obedeceu. Mas aqui no versículo 27 nos está mostrando que Gideão, ainda que ele já conhecia a Deus, ainda que ele realmente já confiava em Deus, tinha uma coisa ainda, de que ele ainda tinha medo dos homens. No versículo 27 está dizendo: assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Até aqui está tudo bem, né? Mas a segunda parte deste versículo está dizendo assim: mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Com medo dos homens. Se ele tivesse feito isto durante o dia, os homens não lhe permitiriam. Desculpe. Os homens não lhe permitiriam e a sua família também não lhe permitiria. O seu pai não lhe permitiria. Simplesmente ele teria um grande problema com seu pai. Ele teria um grande problema com os homens do seu povo, da cidade, e é por isso que ele tinha que fazer durante a noite. Mas tudo isso não era simplesmente para não ter problema, desfazer-se dos problemas, mas era porque ele tinha medo. Ter medo das pessoas não pode ser um obstáculo para nós não obedecer a palavra do Senhor. Quando Deus nos dá um mandamento, pode ser que nós tenhamos medo. Pode ser que nós tenhamos muito medo. Mesmo assim, a nossa fé tem que vencer esse medo. A nossa fé tem que fazer que nós possamos passar esse medo. Todo homem tem medo. Nós temos medo de fazer muitas coisas. Por exemplo, eu estando agora pronto para ir ao Brasil, né, com toda a minha família, ainda nessa situação onde o coronavírus está piorando, né? E onde está tendo mais casos ainda, né? Da variante Delta. Para mim, tem um certo temor, por causa de que tenho 2 meninos que ainda não foram vacinados, que não podem ser vacinados por causa da idade, mas tudo isso
em certa maneira me dá um pouco de medo, por causa de que pode acontecer alguma coisa. Mas isso não me pode impedir a que eu não obedeça a palavra do Senhor, o chamado do Senhor. Porque se eu confio plenamente que é o Senhor que me tem chamado, eu também tenho que confiar de que Ele é o que abrirá as portas e é que também pelejará por mim. Agora vejamos uma coisa. Depois de que Gideão tinha feito tudo isso de noite, no dia seguinte, diz assim no versículo 28, que os homens da cidade se levantaram e encontraram tudo isso, né? Que o altar de Baal tinha sido demolido, né? E que o poste sagrado estava cortado, e se tinha também sacrificado um novilho no altar recém-construído. E viram quem era, e este povo, que era o povo de Deus, era um povo que tinha que amar a Deus, e que era um povo que tinha que manifestar e proclamar a Deus em meio das nações. Em vez de proclamar a Deus, o que está fazendo? Eles estão agora procurando quem foi o culpável desta ação. Quem foi o culpável de ter demolido, né? Derrubado o altar de Baal e cortado o poste sagrado. E viram que era Gideão, e pediram a Joás, o pai de Gideão, que possa ele trazer a seu filho para matá-lo, porque ele merecia morrer. Esta atitude do povo, dos homens dessa cidade, era uma atitude que ia em contra da vontade de Deus. Uma atitude onde eles não viram o que eles estavam fazendo, não reconheceram o que estavam fazendo. E vejam só qual foi a atitude, então, e a reação de Joás, o pai de Gideão. Além de que esse altar de Baal pertencia a Joás, ao pai de Gideão, além de que isso era verdade, ele está dizendo assim, não foi Joás que diz, não, quem quebrou, quem derrubou o meu altar de Baal. Não foi ele que diz assim, senão os homens disseram isso. E Joás, quando os homens pediram a vida do seu filho, Joás agora, ele um pouco se deu conta de que ele estava errado, né? E que tinha que ser desfeito. E ele fala assim, né, no versículo 31, o qual nós também temos que aprender dele. Ele diz assim, vocês vão defender a causa de Baal? Em outras palavras, está dizendo, olha, nós somos o povo de Deus, e vocês estão agora lutando e vão defender a causa de Baal? Como é isso possível? Estão tentando salvá-lo? Vocês que são homens estão tentando salvar a um Deus? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, e esta é a verdadeira verdade que nós temos que também aprender em nossas vidas, e diz assim, se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Se Baal fosse um verdadeiro Deus. E aqui nós temos que também aprender. Se nós podemos, aqueles que têm o dinheiro como o seu Deus, podem também confessar desse jeito, né? Se o dinheiro fosse o seu Deus, esse dinheiro deveria resolver todos os seus problemas. Mas está podendo resolver todos os problemas. E por mais que nós vemos aos homens ricos, né? Será que eles estão chegando a poder resolver todos os problemas? Não, na verdade não. Somente estão encobrindo os seus problemas, mas os verdadeiros problemas não conseguem resolver. Por quê? Porque o problema do homem, o problema maior do homem, não é uma coisa que pode se
resolver com o dinheiro, senão é um problema, o problema do coração. O coração não se pode mexer, não se pode mudar com somente dinheiro. O problema do coração é um problema do pecado, e o problema do pecado somente pode se resolver-se através da morte, de uma morte, porque a palavra em Romanos também nos está dizendo, porque o salário do pecado é a morte. E isso é o que nós temos que lembrar. Joás, ele, além de que ele tinha errado na sua vida, ele, quando estava frente a esta situação, ele se deu conta de que não estava bem, e por isso é que ele, não somente por defender a seu filho, senão por defender a causa de Deus, né? Ele está agindo dessa maneira. Nós também temos vezes assim que Deus nos permite situações onde nós possamos saber que estamos errados. E quando nós estamos errados, né? E quando tem essas situações onde Deus nos faz saber de que estamos errados, simplesmente é poder agir conforme ao coração de Deus. Em outras palavras, temos que estar atentos à palavra, a essa palavra de Deus, para poder saber o que nós estamos errando ou não. Então, quando nós estamos atentos à sua palavra, e quando nós estamos conectados com a palavra mesma nos vai fazer saber o que nós estamos errados, e nos vai levar até o arrependimento genuíno. Se é que não acontece isso, vamos agir novamente como este povo de Israel, que eles estavam pelejando, eles estavam tentando defender a causa de Baal. Então, se nós seguimos defendendo a causa de Baal, se nós seguimos defendendo a causa deste mundo e não estamos defendendo a causa de Deus, nós simplesmente não pertencemos a Deus. Mas mesmo assim, saibam vocês de que Deus tem muita misericórdia, e Ele tem derramado uma grande graça sua, para que nós possamos ser salvos. E Ele até hoje não nos tem levado à sua presença, Ele não nos deixou morrer, por causa de que hoje Ele também segue nos amando de tal maneira que Ele hoje também deseja que nós voltemos a Ele. Esse é o coração de Deus. Porque Deus não tinha terminado com este povo de Israel? Porque Ele amou de tal maneira. E assim também te está amando a ti e também a mim, para que nós possamos voltar outra vez a Ele. E hoje é o melhor dia para que nós possamos agir como Gideão. Além de que nós tenhamos medo, possamos nós estar em obediência. Por mais que o mundo nos possa atacar, por mais que este mundo possa tirar a nossa vida física, não tenhamos medo, porque a nossa vida não termina aqui. A nossa vida está na eternidade, e nós temos que passar a eternidade com o Senhor, nessa glória do Senhor, no reino de Deus. E é por isso que hoje o Senhor nos está pedindo, nos está convidando uma vez mais para que nós possamos voltar a Ele. É por isso que hoje o Senhor, Ele deseja que nós obedeçamos a Ele, como Gideão tem feito, e que também possamos arrepender-nos como Joás tem feito, que já não estamos lutando pela causa de Baal, mas possamos nós lutar pela causa de Deus, pela causa de Jesus Cristo, pela causa do Evangelho da cruz, para que assim Deus possa se alegrar e também possa nos usar como esses Gideões nesta geração. Hoje nós precisamos de muitos Gideões, os quais não são pessoas que já estão preparadas, senão são pessoas que, ao conhecer um pouco que conhecem de Deus, podem entregar toda a sua vida a Ele, e possam estar sendo mudados, transformados pelo mesmo Deus, porque Deus é aquele que nos vai transformar, Deus é aquele que nos vai a treinar a poder ser esse poderoso guerreiro, sim? Então vamos a seguir conectado com o coração de Deus através
através de meditar esta palavra todo este dia, sim? Sempre pensando em como foi a vida de Gideão e para que assim nossa vida neste dia, pensando nisso, possamos nós estar mais conectados com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje a bênção do Senhor, a paz do Senhor e essa coragem do Senhor possa estar juntamente com vocês e que a sua vida possa ser uma verdadeira adoração. Essa vida de obediência seja uma verdadeira adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenham um ótimo dia. Vamos fazer uma oração para poder terminar. Senhor, muito obrigado por ter nos dado esta palavra. E assim como Gideão, Senhor, teve muito medo, Senhor, de cumprir com a tua palavra, de derrubar, Senhor, o altar de Baal que pertencia ao seu pai, como também cortar o poste sagrado de Aserá. Senhor, tudo isso não era uma coisa muito fácil, mas Gideão o tem feito, Senhor. Ele juntou a 10 homens para poder fazer e assim o fez. Senhor, além desse medo que tinha, Senhor, ele o fez. Senhor, por isso, ajude-nos, Senhor, a que nós hoje, por mais que nós tenhamos medo de que podemos perder muitas coisas neste mundo, podemos perder o nosso trabalho, podemos até perder a nossa vida, perder a nossa liberdade, perder nossos amigos, perder muitas coisas, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, ajude-nos, Senhor, a que nós possamos derrubar o altar de Baal, Senhor, que nós temos em nossas vidas e que, Senhor, durante este dia possamos nós obedecer, por mais que nós tenhamos esse medo, possamos nós obedecer a Ti, Senhor, porque sabemos e confiamos de quem nos tem enviado, quem nos tem chamado e quem nos está guiando em todo momento, Senhor. Confiando de que é você, Senhor, aquele que nos tem chamado, Senhor, faça que nós possamos conhecer-te mais através de tudo o que você vai fazer em nossas vidas. Que hoje seja um dia de adoração genuína, de que seja um dia, Senhor, de obediência para poder alegrar o teu coração. Muito obrigado, Senhor, e abençoa a todos os meus irmãos, Senhor, que estão também escutando esta palavra, esta meditação, e que suas vidas também possam ser uma adoração para Ti. Senhor, muito obrigado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, que tenham um ótimo dia e que Deus os abençoe. Tchau.